seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Unidom Talks. Sou o professor Giovanni, coordenador aqui do Núcleo de Educação à Distância do Centro Universitário Unidom Bosco, e hoje estou dividindo a mesa aqui com a minha colega, nossa pró-reitora acadêmica, a professora Lorena Vedovato, psicóloga, né, professora? Seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite dessa aula especial. Obrigada. Né? Dê boas-vindas aí para os nossos futuros alunos, né, do Centro Universitário. Olá, pessoal. Fiquem à vontade. A casa é de vocês também, né? Seja você aluno, seja você nosso futuro aluno. É um prazer estar aqui com você, Giovanni. A gente discutiu alguns temas aqui nos bastidores, estávamos falando de algumas coisas super interessantes. Mercado de trabalho, né? Comportamento. Então, por que eu estou aqui? Não só por que faço aqui na Unidom Bosco, mas também pela minha formação. Então, criem expectativas que o bate-papo vai ser bem legal. Isso aí, gente. Fica aí até o final com a gente, que no final tem uma surpresinha aí para quem ainda está ali em cima do muro, vai fazer a matrícula, não fez. Vou trazer uma promoção. O chefe liberou, tá, gente? Vou trazer uma promoção aí para vocês aí, para você começar a sua graduação em 2026, né? Qual que é os planos aí? Tá na dúvida ainda? Poxa, professor, será que eu vou fazer o curso? Se eu começo ou não começo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês, eu e a Lorena, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre carreira, mercado e o futuro das profissões. Então, o que é esse novo mercado? O que esses novos profissionais? O que a gente pode esperar desses novos profissionais, né? Para daqui para frente, né? Então, muitos alunos me procuram, às vezes, Lorena, falam, né, questionam assim, professor, mas será que eu começo a graduação? Mas eu tenho um amigo que, nossa, está ganhando um monte de dinheiro, mas ele não está estudando. Uhum. Lorena, assim, eu falo para os alunos, não é bem assim, né, Lorena? A gente tem que ter uns cuidados, né? Vamos lá. Acho que assim, pessoal, acho que um dos grandes mitos, acho que do século que estamos, né, graças à tecnologia, as novas profissões também que surgiram será que o ensino superior não é mais necessário? Né? Acho que um mito que vai aí... Vamos falar das fake news, tá aí, né? Não precisamos mais do ensino superior, não precisamos mais estudar, dado todas as informações que nós temos nas mãos. Então, a gente vai entender, daqui a pouco a gente pode até trazer alguns dados, mas a princípio de comportamento, a gente vai entender que sejam as novas profissões, por exemplo, gamers, por exemplo, youtubers, por exemplo, influencers, enfim, que são profissões que são do nosso tempo aqui agora, precisam da educação. Aqui, o nosso contexto aqui, mais do que falar de uma única profissão, é entender que a educação é uma ferramenta que está dentro do ser humano desde do momento em que a gente pensou que precisávamos nos atualizar, precisávamos entender a informação. Acho que, penso eu, que mais do que nunca, no momento em que nós estamos da tecnologia da informação, saber qual que é a informação confiável, ter pensamento crítico, é o ensino superior que traz pra gente, é a educação que traz pra gente. Então, assim, primeira questão que a gente pode trazer aqui, grande mito. Não preciso? Claro que precisa. Você vai lá, então você vai abrir o teu próprio negócio? Você precisa, né? Você precisa dialogar com outros profissionais, você precisa ter essa visão crítica. Então, isso é um grande mito aí, e os dados vão falar de acordo aqui com a gente, porque isso realmente é um mito. Isso mesmo, prof. Nós vamos mostrar aqui para vocês que realmente a educação, ela muda, ela transforma, né? Então, já no começo a gente pode trazer, né, Lorena, esse mundo pós-pandemia, né? Então, legal. A gente teve a pandemia, que foi um marco, a gente pode falar um marco na civilização moderna, né? Que, de repente, todo mundo em casa, não podia sair. Poxa, professor, eu estava lá fazendo meu ensino fundamental médio, eu tive que assistir aula, né? Enfim, teve toda uma adaptação forçada que a gente se viu restrito, né, às movimentações externas. E com isso, a tecnologia deu um boom, né? Então, nós já estávamos acompanhando, né? Eu sou da área de TI, também já acompanhava ali com os cursos, com as graduações, que a gente tinha um olhar já para a educação à distância, né? Já vinha crescendo, e a gente percebeu que a pandemia só fez exponenciou, ou seja, explodiu, né? Então, aquela curvinha que estava vindo tranquila, de repente ela explodiu. E a gente teve que se adaptar.
E com isso surgiram novas demandas, novas profissões, modelos híbridos de trabalho. Se antes você precisava só presencialmente ir ao seu trabalho, você agora, né, agora tem muitas empresas que têm 100% home office. Foi uma nova legislação que teve que se criar em torno disso. A gente teve que, agora, empresas que adotam um modelo híbrido. Né? Então, ali, 50% em casa, 50% vem da empresa, ou, né, enfim, ainda tem as empresas que continuam no modelo tradicional, 100% presencial, mas o que eu quero trazer com essa fala, trazendo contextualizando nesse aspecto da pós-pandêmico, que a economia mudou. O mundo de mercado, o mercado de trabalho, ele mudou. Né? O que causa essa mudança? Novas competências. Né? Você não precisa só se graduar, né, Lorena? Tipo, você, vou fazer um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Não é só você fazer um curso. Né? Você precisa ter esse olhar dessas novas competências. Né? Como que você vai se portar, como que você vai trabalhar de forma home office. Poxa, mas eu não vou ter contato com as pessoas, mas você precisa se expor, você precisa falar com as pessoas. Né? Então, eu não sei, Lorena, o que né, como que foi para você esse processo também pós-pandêmico, né? Você que já estava também dentro da instituição de ensino superior, como que você observou toda essa questão dos alunos, dos cursos, dos alunos entrando, como é que foi isso? Acho que tem duas coisas que a gente pode pensar, né? A gente está falando muito que o mercado de trabalho mudou, a pandemia fez com que isso acelerasse, né? O processo ficasse muito mais rápido. A gente nunca produziu tantos dados, né? Num ano de pandemia, a gente tinha uma previsão de produzir dados até 2030, em um ano de pandemia a gente produziu esses dados, tá? E o que isso tem a ver? Bom, quando a gente produz muitos dados, dá celeridade a todas as coisas que fazem parte da vida. Mercado de trabalho, educação, enfim, a todas essas questões. Mas se a gente está falando que o mercado de trabalho mudou, eu acho bem importante dizer para quem está ouvindo a gente que a educação também foi convidada a mudar. Na verdade, existe um convite, uma inquietude da educação, principalmente ali, a partir dos anos 2000, que vieram várias coisas, a internet, o celular, etc. Houve um convite para a educação de uma maneira geral. E quando a gente fala do ensino superior, que é o nosso foco aqui, muito mais. E aí, quando eu olho para o ano da pandemia, principalmente, eu já estava dentro da instituição, participei de todas essas questões e falei assim, mas Lorena, o EAD não foi tão impactado. Aí que você se engana. A gente teve que pensar e repensar em vários modelos, método, tá? Para que esse aluno, né, esse acadêmico, entendesse que mais do que nunca a educação, o curso dele seria uma ferramenta, né? Então, porque às vezes a gente fica pensando assim, puxa, mas o presencial e tal. Ok, sim, a gente teve que pensar muito mais no método ali, mas quando a gente fala da modalidade EAD, a gente teve que revisitar isso com os nossos professores. Há uma inquietude aqui dentro da instituição, você sabe, Giovanni, a gente está sempre, a todo momento, revisitando isso com os nossos professores, porque você trouxe uma outra questão. Se eu falei de mudança da educação, você falou competências. Existe agora um quadro bem importante dentro do que a gente fala de mercado de trabalho, que é assim, tecnicamente, as pessoas elas estão conseguindo absorver as técnicas. Ou seja, então, se eu te ensinar hoje a fazer uma planilha, você vai aprender. Mas existe um convite social para nós, como é que eu te ensino a trabalhar em equipe? Como é que eu te ensino a gerenciar o teu tempo fazendo home office? Né? Separando aquilo que é o teu pessoal e o teu profissional. Isso é uma competência. Então, isso é um desafio para nós aqui, quanto ensino superior, nós, professores, todos nós que estamos respirando isso, dizer assim, como é que a gente pode provocar em você que está aí do outro lado essa competência, fazer você pensar sobre isso. Então, eu penso que tem todo esse viés de mudança, e aí o nosso desafio é como é que eu posso provocar essa competência. Porque, assim, a formação, quando você fala assim, então vou fazer lá formação lá de análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Tecnicamente, você vai saber ler programação, linguagem de programação e etc. Mas o que para além você precisa? E esse é o convite que nós fazemos para os nossos professores. Além da capacidade técnica, a gente precisa convidar o nosso aluno, o nosso acadêmico, a pensar sobre esse processo. Tá, essa linguagem de programação eu identifiquei, mas o que eu posso melhorar no processo? Como é que eu posso inovar? E aí, se eu pudesse colocar uma terceira questão importante aqui, que a gente estava falando da educação e tal, e pandemia e dados,
Hoje, não existe mais fronteiras para informação. Você está no Brasil, você está trabalhando numa empresa dos Estados Unidos, por exemplo. Você pode fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, né? Então, a ideia aqui, quando nós entendemos que, a partir da educação à distância, acho que a educação à distância traz isso para a gente. Como é que a gente pode fazer formatos que sejam online, mas que consiga transformar o sujeito em tempo real e que ele consiga também reproduzir isso em tempo real onde ele estiver. Eu acho que são esses pontos, assim, fazendo vocês pensarem. Eu não estou trazendo resposta necessariamente, mas eu acho que para a gente pensar junto. A gente precisa pensar. Lorena, quando você fala, e você que está assistindo aí, que ainda está na dúvida, pensando aí na tua graduação, o curso que você vai começar, aí que me chama a atenção o Centro Universitário União Dom Bosco. Porque quando a faculdade, né, a universidade, ela tem esse olhar, né, de como eu vou formar esse profissional, então, com essas competências. Eu, né, cheguei aqui na União Dom Bosco e percebi que teve todo esse cuidado com a metodologia. Então, você, futuro aluno, você, né, que tenho certeza que, espera até o final que tem uma surpresinha para você. Você vai encontrar aqui no Dom Bosco professores qualificados, professores que se importam com o seu desenvolvimento, uma metodologia que te ajuda a desenvolver não somente conhecimento técnico, mas também as competências que você precisa ter para o mercado de trabalho. Então, são estudos de caso que o aluno é desafiado a fazer em cada disciplina, né? Além das questões, os trabalhos. Mas, professor, mas estudando EAD eu vou conseguir fazer isso? Consegue. A metodologia te ajuda a fazer isso. Você tem a todo momento ali, tem um tutor à tua disposição, tem ali um canal para você tirar dúvida. Então, assim, veja, a gente fala, contextualiza e trazemos que o União Dom Bosco traz essa solução, né? Então, para você ainda que está pensando, puxa, mas EAD, será que eu vou me adaptar? Será que vai dar certo? Dá certo. Dá certo. Muitos. A gente tem muitos alunos hoje, a gente, né, agora recebendo vários relatos no final de semestre dos alunos, agradecendo tutores, agradecendo os professores pela ajuda que esse professor proporcionou ao longo do semestre. Então, isso é muito legal ver, sabe? Então, eu acho que vale a pena. Mas, né, continuando essa nossa conversa, a gente falando sobre essas questões, agora a gente provoquei ali no início da conversa, né? Falei, alguns colegas meus não estudam, mas ganham dinheiro e tal, mas assim, por que a graduação faz tanta diferença? E eu vou trazer aqui um dado, Marina, até para a gente mostrar, né? Então, aqui, ó, nesse gráfico aqui, vocês vão ver é o salário por nível de escolaridade, tá? Um dado que a gente tem aí do último dado do censo aqui do Brasil, e eu vou chamar a atenção de vocês nesse aspecto. Olha só, uma pessoa com ensino médio, isso é um salário médio, tá, gente? Depende, vai variar um pouquinho da região. Mas alguém que só tem um ensino médio completo vai ganhar em torno ali R$2.000. Mais ou menos ali uns R$2.000. Quem nem acabou um fundamental, mal ali um salário mínimo, em torno de R$1.500, R$1.600. Olha a diferença, chamar a atenção de vocês, do ensino médio, a barriga do ensino médio para o ensino superior. Pessoa formada ganha, em média, em torno de R$6.000 ali, em média, tá? É mais que o dobro daquele que só tem o ensino médio. Então, veja, por que é importante, então, né, professora Luana, fazer uma graduação? Veja o quanto isso vai impactar na sua vida. E é uma construção, né? Você vai começar a sua faculdade, você vai começar a estudar, né, dependendo do curso que você escolheu, 2, 3, 4, 5 anos, mas você vai ter um resultado no final, né? Então, eu acho que isso é importante a gente salientar e trazer para vocês essa informação. E são dados, né? Não é achismo. E esse é o pensamento crítico que a gente traz para dentro da universidade. E eu acho bem importante também colocar, pessoal, quando a gente estuda o comportamento organizacional, precisamente na década de 90, houve muita substituição de mão de obra, que era manual, pelos grandes robôs. Os grandes robôs das grandes fábricas ali chegam principalmente nesse tempo. Claro que desde as revoluções, mas houve um boom, tá? E aí até o mercado se pergunta, naquele momento, como é que a gente vai
reabsorver esse sujeito. E a gente está passando por essa era novamente, não à toa que nós estamos falando da indústria 4.0, da 5.0, depende aí do autor, alguns mais conservadores, outros um pouco mais futuristas, mas a grande questão que une esses autores vai dizer assim pra gente, existem profissões que elas... Primeiro que todas as nossas profissões vão acabar. Vão mudar, desculpe. A minha como psicólogo, você, enfim, todas as profissões mudam a todo momento. Antes a gente tinha uma estabilidade de atuação profissional. Hoje, o que eu estudei lá de avaliação psicológica 15 anos atrás, já passou, eu preciso me atualizar, né? Mas existe uma questão bem importante que existem profissões estritamente manuais que infelizmente ou felizmente, a gente precisa ainda ter um pensamento para entender como vai ser isso, que vão deixar de existir, né? Antes a gente achava assim, nossa, quando um carro dirigir sozinho, os carros já estão dirigindo sozinhos. Já, sim. Gente, eu sempre trago para os meus alunos, quando a gente está falando de mercado de trabalho, quando a gente pensa assim, no próprio táxi, tá? Táxi, a gente está falando aqui de Curitiba. Táxi era toda uma questão burocrática para se conseguir. Existia um valor agregado, uma placa de táxi também, um valor super alto, tá? Então, quando uma pessoa conseguia uma placa, era muito natural até que a família seguisse com essa placa de táxi, só para vocês terem noção. Vieram os aplicativos. Hoje essa placa, infelizmente... E aí, o que isso tem a ver com esse dado que o Giovanni traz aqui? Diz assim pra gente que o mercado já não está absorvendo. Se você não tiver uma preparação técnica, o mercado já não está conseguindo absorver, tá? E aí, existe uma preocupação, uma inquietude também, da gente entender que a gente vai estar caminhando para o aspecto de absorção de profissões mesmo críticas. Exato. Aquilo, todo mundo fala, o chat, né? Tem até aqueles memezinhos na internet, né? Festa de final de ano chegando, eu lá com o meu chat, lá dançando, né? Mas deixa eu falar para vocês. Quais são as competências que o chat não tem? Aquilo que é muito humano. Ele tem pensamento crítico de acordo com a base de dados dele, tá? Te pergunto, qual é a base de dados de um ser humano? A gente não consegue ainda, a gente não conseguiu mensurar ainda, tá? Então, eu acho bem importante vocês entenderem que o futuro é você estar posicionado no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, independente, gente, de profissões que são mais clássicas, a profissões que estão super atuais, né? A gente vai ver, né? Se a gente olhar os gamers, nossa, eu estava falando com alguns alunos em sala de aula sobre alguns campeonatos que movimentam milhões de dólares. Então, a gente tá falando de coisa séria, não é? Mas então eles estão lá. Não, é sério, é um esporte, né? E aí, como é que você prepara esse sujeito, né? Como é que ele pode repensar em um game diferente, numa lógica diferente? E isso é o ensino superior que traz. Então, acho bem importante a gente ter esse ponto. Assim, tem a questão do próprio aqui, vai falar sobre salário, mas o que esse dado conta pra gente? Esse dado tá contando pra gente que já não tá tendo uma absorção, gente. Essa é a nossa preocupação, assim, né? Enquanto, assim, educação, enquanto pessoas atuantes que estão pensando no mercado, na sustentabilidade do mundo também, né? Acho que essa é uma das preocupações. Então, quando a gente olha o dado de desemprego no Brasil, gente, se você olhar taxa de desemprego e taxas de vaga, você vai ver que não vai bater. A gente tem vaga, mas a gente não está conseguindo absorver, para aquelas vagas não tem pessoas preparadas. Entende? O que a gente não está absorvendo mais, e que se vocês olharem mesmo a pesquisa, o próprio Ministério do Trabalho já vem trazendo essas... O que a gente vai fazer com a não absorção, né? Exato. O que a gente vai fazer com essa mão de obra? E é legal, né? Você traz essa visão, né? Isso mudou. Então, a gente já falou, o mercado de trabalho mudou. Existem novas profissões, existem novas demandas. Eu preciso ter um profissional com pensamento crítico, que saiba analisar dados, que saiba olhar e interpretar. A inteligência artificial é o boom, né, que ainda a gente está surfando. A gente fala assim do momento que agilizou muita coisa. Vai roubar o emprego, vai acabar? Não vai acabar.
Não, vem para Vem pra facilitar. facilitar. Você precisa pensar. Isso. O que é isso manual, mesmo, ele vai te isso ajudar. mesmo. Isso aí. E daí, Lorena, você trazer do desemprego, olha aqui na minha apresentação, a gente traz esses dados também do censo ali. Legal. Sem instrução, em torno de mais de 20% ali. A taxa de desocupação para quem tem o superior completo, não chega a 5%, está ali na casa dos 2,5%. Então, essa formação, estudar, ter esse pensamento crítico, faz você sair desse grupo. Então, você que ainda está na dúvida, poxa, mas será que eu vou começar? Tira esse plano do papel. Vamos começar essa graduação. 2026 está chegando, é a sua chance. E a gente vou apresentar para você no final uma oferta super especial para você não perder essa oportunidade de você dar esse passo na sua carreira, né, Lorena? Porque assim, a gente está falando, o mercado está mudando, vai demandar mais gente, precisa absorver, vão surgir novas profissões, mas tudo isso só vai acontecer se você andar. Exato. Né? Se você dá esse passo, se você se permitir a dar esse passo. Então, a gente precisa ter esse olhar crítico e trazer, como eu já falei para vocês aqui dentro do Centro Universitário do Bosco, as opções de EAD, a gente tem mais de 20 opções de cursos EAD, Lorena, né? Em conformidade com a legislação do MEC, né? Todos ali já formados, a gente tem mais de 20 anos formando profissionais no mercado de trabalho. Então, gente, é muita experiência, é muita expertise, que isso soma, agrega valor à sua formação. Então, professor, será que eu vou fazer? Eu estou pensando, eu estou pesquisando. A nossa missão aqui, além de estar falando sobre essa questão de futuro, mercado de trabalho, competências, é trazer para você, né, para você que está assistindo, essa visão de que aqui, né, você vai encontrar várias opções de curso, né? Você acessando lá nosso site unidobosco.edu.br, né, você vai verificar todas as nossas opções de curso e também cursos já maturados, que a gente fala, né? Cursos que já tem profissional formado, já tem ingresso no mercado de trabalho. Então, assim, muito dado. São muitos dados, muitas informações, mas que a gente traz aí para você, em especial, pensar e vamos tirar esse plano do papel, né, Lorena? Vamos aproveitar que é final de ano, que a gente faz algumas metas, né? Exato. A gente se organiza para isso. E acho que você falando, né, de tirar do papel, assim, Giovanni, o que eu escuto dos alunos, assim, né? Quando a gente fala de modalidade EAD. Modalidade EAD, principalmente para nossa cultura, às vezes é um paradigma que às vezes fica pensando assim, o aluno lá dentro da sua casa, da onde ele for, muito sozinho, muito solitário, tendo que dar conta das coisas sozinho, né? E aí a gente vai entender que no final das contas não é nada disso. Né? Claro que é uma balança, porque você tem o teu conteúdo e você tem a tua estratégia de estudo, né? Você vai ter a tua autonomia, e a gente vai entender que a autonomia é uma coisa que é difícil de se lidar, Sim. Não é fácil, porque quando a gente vem num processo formativo, pessoal, que o professor está em sala de aula, o professor está lá, gente, é amanhã, viu? Tá ali, né? Naquele horário formativo. É um paradigma quando a gente fala de autonomia dentro da educação. Né? Então, acho que tem umas questões para a gente descaracterizar, porque você, além dos conteúdos que a própria plataforma você vai ter acesso, você tem acesso ao vivo ao seu professor. E essa é a questão. É aí que está a chave de tudo. Porque, claro, os conteúdos são técnicos, claro, nos bastidores, para a gente fazer um curso, pessoal, a gente vai pensar, inclusive, no que a gente falou de competência, como é que a gente faz o material, pensa os materiais para que te provoque isso, mas eu diria que estar com o professor fora da sala de aula do EAD, que é o AVA ali, que é aquele, né, o estático, fora do estático, esse é o diferencial. Esse contato, porque daí o Giovanni disse assim, ok, os professores, óbvio, têm a formação, mas eles têm essa competência que a gente diz de mercado. Ele está de olho no mercado, né? Então, você vai lá participar lá de uma webconferência lá com o professor Ciro de Economia. Ele não vai falar necessariamente das continhas, ele vai te trazer o parâmetro da economia de uma maneira geral, ele vai trazer temas contemporâneos, e eu penso que isso é sensacional. Você tá ali e você poder, naquele momento,
olha, eu vi isso no conteúdo, por que tá dessa forma? Agora, né, agora eu vejo já uma transformação. E uma outra questão bem importante, cada vez mais o que a gente está tentando provocar aqui, eu digo tentando porque é um trabalho diário, é entender que nós somos uma comunidade acadêmica. Então, não é o aluno lá na casa dele, no trabalho, onde ele esteja. Não, ele pode ter contato com os outros alunos, né? Então, a gente tem grupo de pesquisa para que ele possa fazer isso, os próprios fóruns de debate que ele possa fazer isso. Há algumas metodologias que né, tem a oportunidade de fazer trabalho em grupos, por exemplo, tá? Porque a ideia não é deixar o aluno ali, né? Eu vou começar, né? Porque eu fico pensando ali, a pessoa que está nos assistindo, eu fico pensando que às vezes, eu vou começar, mas como é que eu vou começar sozinho? Eu não sei nem por onde começar, não é? Eu não sei nem por onde. Tudo bem, você falou que é para entrar ali, mas e agora? O que eu sempre digo que tem muito, eu vejo muito tema assim, me formei agora. Mas ninguém fala, comecei, e agora? Eu digo que é muito mais difícil, porque, claro, quando você depois que você termina, é um desafio, obviamente, mas você tem uma outra rede de apoio. Mas porque você já conheceu pessoas, você já fez seu network, mas quando você começa, você está começando. Então, às vezes você nunca ouviu falar de alguma coisa que está ali. Você fala assim, meu Deus, o que é isso? Então, assim, por onde começar? Eu diria por onde começar é estar mais ativo. Além de procura, se matricula, mas estar ativo como literalmente você estaria quando no teu passado, que você cursou qualquer outra coisa. É essa provocação que a gente faz e é isso que a gente vai entender que está sendo diferencial. Como transformar aquilo que é EAD em uma comunidade mesmo. Não, legal. Para o Floriani, você trouxe também duas questões ali. A primeira, você comentou de um professor nosso, que é coordenador de curso, professor Ciro, e acho que vale lembrar que o nosso corpo docente também, mestres e doutores, são professores, além de toda a experiência acadêmica, experiência profissional e no mercado de trabalho. E isso faz toda a diferença. Então, isso, né, com certeza vocês vão encontrar aqui. E uma outra coisa, Problema, você estava falando, explicando, e falou do EAD, que gera esse medo, poxa, mas e agora? Comecei, será que eu vou dar conta? Você, né, vai ter uma rotina de estudo, você, né, vai se organizar numa rotina de estudo, é tudo novo, mas aí ainda tem uma pergunta que aflige, acho que muitos alunos que ainda não se eu começo ou não. O diploma desse profissional que fez o EAD, ele é igual a do presencial, do semipresencial? Será que tem diferença? Vou ser discriminado? Legal. Né? Ótimo. Será que... Né? Eu acho que muitos trazem isso, legal, né? Porque é o que a gente escuta, acho que quase todo dia, pelo menos. Não sei se todo dia, mas dia sim, dia não, a gente vai ter essa dúvida aí por parte dos nossos acadêmicos. Primeiro, o Ministério da Educação não faz nenhuma distinção das modalidades, tá? Então, em nenhum momento no teu diploma vai sair se é uma modalidade presencial ou EAD. Não existe essa distinção. Quando a gente vai olhar para método, aí sim, a forma de ser e estar, aí sim, a instituição / os alunos, a gente precisa organizar para que isso aconteça. Ou de maneira presencial, ou EAD, de acordo com todos os parâmetros. Mas, então, assim, não existe distinção. Tá? Então, vamos pegar lá. Vou pegar um curso que a gente tem modalidade EAD e presencial aqui na instituição. ADM. ADM a gente tem presencial e EAD. Se eu mostrar aqui para vocês o diploma da ADM presencial e do EAD, você não vai saber qual é o aluno de qual modalidade. Até mesmo porque isso seria, enfim, um grande erro se a gente fosse distinguir o conhecimento por conta de uma modalidade. Então, isso já é um grande mito, né? Quando a gente fala de mercado, pessoal, chama atenção para vocês também que eles não vão fazer, não existe essa pergunta, né? Então, Giovanni, o que existe, gente, ok, as perguntas, eu sempre digo assim, como você faz isso? É sobre competência. Entende? Porque a tua formação, por exemplo, os requisitos ali, gente, ensino superior, tem os requisitos ali, certo? Você tem um requisito, você vai fazer, por exemplo, vai passar pelo teu processo seletivo. É importante dizer também, processo seletivo de, por exemplo, concurso público. Ele não existe não existe isso, tá, gente? Concurso público. Somente para pessoas que formaram-se em presencial ou somente pessoas que formaram em EAD. Não existe isso. O que existe a regra clara requisito,
formação em tal questão. Aí sim, aí você precisa comprovar depois que é um documento que te comprova. Mas está muito mais focado para as competências, gente. Todo o processo seletivo, seja ele de um concurso público, seja ele de empresas, enfim, né? Essa é uma área que eu trabalho bastante, atuo bastante dentro da psicologia, né? Que é toda a questão de organização profissional, enfim. O que nós vamos ver das multinacionais, inclusive. O que se acompanha dentro de qualquer processo seletivo é as competências. Eu diria que a documentação é o básico, é quase como assim, olha, você tem um nome, você tem um RG. Exato. Então, até para dizer para vocês que, óbvio, Lorena, não vou usar o que eu... Claro que vai, porque subentende-se que você tem a capacidade técnica para desenvolver tal questão. Mas esse é um grande mito que, gente, já caiu. Acho que em algum momento, gente, no surgimento ali no início, talvez gerou algumas dúvidas. Mas... no começo, pessoal, professor, se eu fizer EAD, eu posso fazer estágio? Pode, você vai estagiar normal. Você pode fazer qualquer coisa que o aluno presencial faz, gente. É só a forma como você vai estudar, como a instituição vai te entregar esse material que vai ser de uma forma EAD. E aí a grande questão que o pessoal pergunta, né, além da questão do próprio diploma, né, é essa questão de que, em algum momento as pessoas faziam essa separação na própria entrevista. Não, mas isso é isso é mito. Um grande mito. E ainda bem, né? Porque evoluímos, claro. Né? Eu digo como aspecto social aí, a gente já ultrapassou isso. Exatamente. Então, gente, assim, não tenha dúvida, não se decida. Qual curso você quer fazer? Entra lá no site donbosco.edu.br, veja lá. Várias opções, como eu falei para vocês, são 23 opções de curso EAD que você vai começar em 2026, tenho certeza, né, depois dessa nossa conversa, né, para o Floriano explicando ali e trazendo essa visão para vocês, que o mercado de trabalho precisa cada vez mais de profissionais formados. As competências, eu acho que é a grande palavra-chave, você vai encontrar, né, na sua formação. Então, e hoje, cada vez mais a gente vai precisar desenvolver esse pensamento crítico, porque é IA, é vídeo de IA, você viu, Lorena, aquele vídeo de IA, nem parece que é IA, então assim, poxa, mas eu preciso ter o pensamento crítico e analisar, ver se aquilo faz sentido, se aquilo é coerente. Então, são muitas questões ali que norteiam. Então, você ainda está na dúvida, está pensando, né? Não tenha medo, vamos dar esse passo, né? Vamos fazer essa mudança de vida, né? Exato, acho que isso é fundamental, e para que isso aconteça, você precisa, né, se movimentar, precisa ir nessa direção. Estudar sempre vai ser o melhor caminho, sempre. Eu como educador já há mais de 15 anos em sala de aula, eu falo sempre isso para meus alunos, assim, estudar nunca é demais. O conhecimento, ninguém vai tirar de você. Vai, né? Isso é coisa que mãe fala pra gente, né? Exato. Que o conhecimento é uma... é aquilo que a gente estava batendo um papo, você vê as coisas de uma forma diferente. E isso não tem preço também. A gente falou de mercado de trabalho, salário, mas eu entendo que não tem preço você olhar o mundo de uma forma diferente, você se questionar, você mudar de ideia. Eu digo assim, né? É isso, ser inteligente é isso, mudar de ideia, é ver que aqueles conceitos que eu acreditava, sei lá, 15, 20 anos atrás, não faz mais sentido para mim. E eu entendo que é o conhecimento, a educação que traz isso pra gente, né? Então, claro que a gente fala de formar profissionais aqui, mas tem algumas coisas aqui que a gente vai falar de valores mesmo, né? Qual que é o valor de você conseguir pensar sobre isso, de você estar numa roda, eu e Giovanni, não concordarmos com alguma coisa, tá? Mas a gente conseguir debater, trazer ideias diferentes, porque conhecimento é isso, educação é isso, né? Porque aí a gente vai entender que cada vez mais, quando a gente olha assim, de uma maneira geral, né, as informações, as próprias redes sociais que têm informações tão líquidas, nos programam para ter pensamentos assim muito limitados. E também dentro de uma bolha, né? De uma bolha, uma discussão. E aí a gente começa a entender que quando a educação entra na nossa cabeça, a gente não precisa necessariamente entrar em algum lugar para ganhar alguma discussão. A gente precisa entrar em uma discussão
para que a gente possa se complementar. Exato. Olha, Giovanni, não olhava por esse lado. Talvez não concorde, mas você me abriu um outro aspecto. Porque ainda bem que a gente tem um monte de informação hoje. Acho que a gente consegue ver, a gente não pode estar mais ligado só num viés, né? Então, a educação traz isso pra gente. Então, para além, né, da formação, eu acho que tem muito a ver também, Giovanni, o que eu vim fazer aqui nesse lugar que a gente chama de mundo, assim, sabe? Como é que eu posso mudar a vida das pessoas? A minha vida, né? A minha vida, eu não tô falando unicamente dos seus sonhos, que você pode ter, óbvio, ainda bem que a gente sonha, mas eu tô falando assim, aquilo que a gente chama de vocação, né? E que eu acho que a educação traz muito essa reflexão pra gente. Então, eu acho que a educação é isso. Então, o convite aqui não é só hoje, né? A educação é assim, eu queria... Ainda bem, nunca para. Nunca para, você nunca para de estudar. A gente vem num formato, às vezes, também, que a educação não é chata. Informação não é chata, né? É a chave da mudança. 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 Eu estudar começa hoje. Não vai acabar, porque sempre vai ter algo novo, a gente sempre está aprendendo. Sim. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? A gente ter essa visão. Mas que legal, Floriana. Que legal essa conversa. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa. Eu acho que você que está assistindo, está na dúvida ainda, a hora é agora, está chegando aquele momento que agora você vai decidir. Então, eu queria, antes de ir para o final, acho que até me deu um insight. Eu queria muito contar para o pessoal que está nos ouvindo que eu sou filha aqui do Unidom Bosco, né? Então, a minha graduação, eu sou psicóloga formada aqui pelo Unidom Bosco, né? Meu mestrado e doutorado eu faço fora, mas a minha graduação, eu tenho muito orgulho da minha graduação, né? Eu estou na instituição há 17 anos, então eu participei de muitas transformações, né? E eu vou dizer para você, todas essas transformações, eu digo, pessoais e profissionais, também foi porque eu fui formada aqui. Essa competência é além da técnica, tá? Além da técnica, porque é isso que me diferencia. Porque lá, em uma formação de um curso, a grande maioria é muito parecido, porque é uma norma que o MEC diz, olha, para ser psicólogo, você precisa estudar isso, tá? Mas eu digo que o meu diferencial foi os professores que eu tive contato, as coisas que eu tive contato aqui, né? Então, não à toa que eu digo assim, né, sem falsa modéstia, assim, o meu caminho profissional também foi pela minha profissão, então, pela minha formação. Então, queria contar para vocês que, com muito orgulho também, digo assim, né, sou filha aqui da Unidom Bosco, então, por causa própria, digo para vocês, né? Também, né, dou aula no presencial, dou no EAD, então isso é legal também, que os nossos professores não sejam, os professores do EAD, não, são professores da nossa comunidade acadêmica, e isso faz muita diferença, porque a gente, aquela bolha que você falou, aquela bolha, porque a gente fica numa bolha, tá? A gente se desliga, a hora que a gente fica transita por essas modalidades, a gente sai dessa bolha. Então, agora, me colocando agora como professora, a gente sai dessa bolha, assim, sabe? E a gente faz essas conexões, assim, meu aluno em sala de aula lá falou isso, o aluno lá de tal polo me falou aquilo, e a gente faz conexões, assim, muito interessantes, né? Então, eu queria te convidar mesmo, e vou dizer para você que a educação mudou a minha vida, né? Claro, profissional, mas eu diria disso, de saber que eu pertenço a esse lugar mesmo. Esse lugar qual lugar? O lugar que eu gostaria de estar, o lugar que eu pensei, que eu sonhei, que amanhã eu posso repensar, né? E esse é o convite que a gente quer fazer aqui. Que você possa ocupar espaços que às vezes você fala assim, será que é meu? Se você pensa que será, já pode ser seu, né? Então, é aquela coisa, se tem alguma coisa que pensa dentro de você, já é, né? Então, queria deixar essa mensagem aí para vocês. Que legal, gente. Olha, um depoimento desse, de uma egressa do Centro Universitário. Vários papéis aqui. Nossa. Então, olha, mais que carimbando, assim, ó, se você estava na dúvida ainda, gente, não tem como duvidar, gente. Então, assim, realmente, invista, faça esse teu passo, e como eu prometi para você, a hora é agora. Então, gente, o chefe liberou,
Lorena, o chefe do me perguntar. Eu tô curiosa, porque ele não me contou ainda, hein? Eu tô curiosa. Eu falei, é certeza. Então, olha lá, você vai acessar o site do unidonbosco.edu.br e você vai usar esse voucher quando você for fazer sua matrícula. Você vai fazer lá, escolhe seu curso, graduação, escolhe lá seu curso EAD que você quer fazer. Vai lá fazer o teu processo seletivo simplificado. Na hora que você for fazer a sua matrícula, você vai digitar esse voucher aqui, ó, Soldom 2026. Então, anota aí, ó, Soldom 2026. Usa esse voucher, você vai ter, além dos descontos de bolsa que a gente tem ali nos cursos EAD, já tudo, a gente vai te dar mais 10% de desconto. Uau! Ah, é só em uma mensalidade? Não. É só num semestre? Também não. É no curso. Olha, Giovanni, que negociação, hein? Olha, sofri. Legal. A gente, 10% de desconto no curso todo. Legal. Então, usando esse voucher, Soldom 2026. Mas presta atenção, gente. Olha, esse voucher ele é válido só até o dia 8 de dezembro. Então, até a próxima segunda-feira, você pode usar esse voucher, que você vai ter mais 10% de desconto ao longo de toda a sua graduação que você escolher em qualquer curso à distância, qualquer curso EAD que a gente tenha oferecendo aqui na instituição. Então, Soldom 2026, essa é a surpresa que a gente preparou para você. Fechando com chave de ouro, hein? Eu não duvidava do Giovanni, mas essa foi muito legal. Então, aí para você não perder essa chance e começar, tira do papel lá, vou fazer minha graduação, vai fazer, começa, gente, dê o primeiro passo, não tenha dúvida, qualquer dúvida, né, a mais que ficou ainda, manda aí nos comentários, entre em contato com o nosso canal de relacionamento, que a gente está aí à disposição para vocês, tá bom? Prof. Lorena, obrigada. Muito obrigado. Foi muito bom, passou muito rápido, gente. Mandem aí que vocês querem mais episódios, eu adoro falar, e aí a gente pode falar mais. Boa. Manda aí, comenta aí, gente. Muito obrigado aí por você que participou aí. E te espero, hein? Em 2026 eu quero ver, ó, a tua matrícula aqui no Centro Universitário do Dom Bosco, tá bom? Verdade, a gente espera, gente. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau. Até.